Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Quero desejar para vocês um excelente começo de mês, nosso mês de setembro iniciando hoje, que seja um mês de vitória, de bênçãos para nós. Eu estou aqui lavando a minha louça, fazendo aqui o meu serviço e eu senti no coração de compartilhar com vocês uma mensagem que eu li agora de manhã, meditando na palavra do Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 29, no capítulo 19, né? Nós vamos encontrar um jovem rico, um jovem que tinha muitas posses, muitos bens, e ele tinha desejo de servir a Deus fielmente. E ele chega até Jesus e pergunta para Jesus o que ele poderia fazer para herdar o reino de Deus. E Jesus fala para ele: olha, é só você seguir os mandamentos do Senhor. E ele falou assim: mas isso eu tenho feito desde quando eu era criança, desde quando eu era novinho. Eu já sigo os mandamentos de Deus, né? E aí o Jesus fala para ele assim: bom, então agora falta uma coisa, né? Vende tudo o que tens, vende todas as suas propriedades e aí você me segue. Aí aquele jovem ficou muito triste e foi embora. Por quê? Porque ele tinha muitas posses, ele tinha muita propriedade. E Jesus, sendo Deus onisciente, ele conhecia o coração daquele moço, ele sabia a vida daquele moço. E ele foi embora, porque ele não queria vender tudo que tinha, dar aos pobres e seguir a Jesus. E aí Jesus vira para os seus discípulos e aí começa a discorrer, explicar, fala para eles assim: olha, vai ser mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. E aí aqueles homens falam: bom, então ninguém pode se salvar, se é dessa forma. E aí Jesus fala: olha, o que é impossível aos homens é possível a Deus. E é claro, irmãos, que aquele jovem, ele estava, o seu coração estava no dinheiro, estava nas suas posses, estava nas suas propriedades, Por isso ele não podia vender e seguir a Jesus. Por quê? Porque outras pessoas mencionadas na Bíblia Sagrada também tinham muitas posses e decidiram seguir a Jesus. O próprio Mateus, que vai escrever esse evangelho, ele era ali um cobrador de impostos, um publicano, e quando Jesus tem um encontro com ele, ele fala: eu vou devolver tudo aquilo que eu tenho pegado de errado, tenho feito de errado, eu vou estar devolvendo. E ali ele tem uma verdadeira conversão. E o problema daquele jovem não era vender as suas posses e seguir a Jesus. O problema daquele jovem é que o coração dele estava no dinheiro, estava nas suas riquezas, a sua confiança, estava nas suas riquezas, nas suas propriedades, na sua herança. E era isso que Jesus estava dizendo para ele. O amor dele, o coração dele estava em tudo isso, E ele não estava disposto a confiar em Jesus e a seguir a Jesus vendendo as suas posses. Bom, e o que eu quero trazer para nós, para nossa meditação nesse mês, é justamente isso. Pedindo para Deus, que nós possamos orar, pedir ao Senhor que a nossa vida esteja inteiramente voltada para o Senhor Jesus. Que nós possamos também pedir ao Senhor nos ajudar para que o nosso coração esteja em fazer a vontade de Deus, em conhecer as Escrituras Sagradas, em poder seguir o Jesus com o coração totalmente rendido, sem nada nos aprisionando, nesse mundo, como estava aprisionando aquele jovem. Talvez nós não tenhamos propriedades, riquezas como ele tinha, mas outras coisas, irmãos, também nos impede, de estar fiéis na presença do Senhor. Nós precisamos ler a palavra, estudar as Escrituras. No capítulo, se eu não me engano, 22, versículo 29 de Mateus, vai dizer no finalzinho ali: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, o próprio Senhor Jesus já falava, que nós erramos o alvo, nós não escolhemos ele
porque nós erramos, porque nós não conhecemos as Escrituras. Então nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos conhecer o poder de Deus na nossa vida, que é poderoso para fazer infinitamente mais, irmãos, daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Então que eu e você possa pensar nisso nesse mês de setembro, que o Senhor é infinitamente poderoso para nos dar muito mais, que o impossível para nós é possível para Deus. Aquilo que nós achamos não tem saída, não tem como, é impossível, não tem jeito. O Senhor fala, para você não é possível, mas para mim tudo é possível. Então pense no seu coração, ore, medite ao Senhor, conheça as Escrituras Sagradas para que você possa orar e os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos e projetos possam estar de acordo com as Escrituras Sagradas, porque se estiver, irmãos, a Bíblia diz que se nós orarmos e pedirmos ao Senhor, Ele é fiel para nos dar. Então, esse comentário que eu queria fazer com vocês, deixar aqui para vocês, né? Que Deus é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos, segundo a sua palavra. E que Deus possa abençoar a sua vida. Lembre-se, nada é impossível para Deus, nada é impossível. Se estiver de acordo com a palavra do Senhor, com as Escrituras Sagradas, nada vai ser impossível. Então ore, apresente ao Senhor, busque ao Senhor neste mês, que o Senhor Ele pode então responder essa oração com poder e com muita graça, tá bom? Deus abençoe a sua vida, um ótimo mês para nós, que o Senhor opere os seus milagres na nossa vida e que nós possamos ter muitos testemunhos de bênção e de vitória durante esse mês, tá bom? Essa é o comentário, a reflexão que eu queria deixar com vocês aqui esta manhã. E é isso. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. A graça e a paz do Senhor Jesus.